Amores, vou aproveitar que eu tô agora fazendo uma horinha depois do almoço que eu comi. Nossa senhora. E sempre depois que eu acabo de comer, nossa, parece, não, tipo, é uma mistura assim de tipo, como que eu comi demais e um enjoozinho, sabe? E aí o que me salva, ó, água com gás. Eu começo a tomar água com gás e começo a dar uma aliviada. Então, assim, sempre quando eu acabo de comer, eu fico com essa sensação, assim, meio que enjoada. Mas daqui a pouco passa. Aí eu vou aproveitar, fazer esse quilinho aqui e vou começar a ver algumas mensagens, algumas perguntas na caixinha de perguntas e vou respondendo pra vocês. Se eu não conseguir responder tudo hoje, eu prometo que eu vou abrindo as caixinhas pra gente ir respondendo. Sim. Até os meus 38 anos eu falava que eu não ia ter filhos. Mas por que eu falava que eu não ia ter filhos? Porque a minha situação com o Zezé foi muito conturbada. Eu ouvi muitas coisas, eu ouvia e ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só o meu relacionamento. E bloqueei isso na minha vida. E aí, com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando, e ele virou pra mim e falou bem assim: eu acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos, porque você pode acontecer de lá na frente você se arrepender e ser tarde demais. E aí, a gente conversando sobre isso, aí eu comecei a analisar. E aí eu decidi procurar um médico e perguntar, me aprofundar e saber o que poderia ser feito. E foi daí que começou todo o processo da fertilização e do processo de engravidar. Mas até meus 38 anos, tanto que eu não congelei óvulos, eu nunca me preocupei com isso. Se realmente eu quisesse ter filhos, eu tinha congelado meus ovos lá com 30 anos, 31 anos, e eu nem fiz isso. E aí eu passei por esse processo todo de sofrimento, né, para poder engravidar, porque eu não me precavi antes, né? Então, assim, eu até falo para as pessoas: quem quer ter filhos e quer deixar para mais tarde, já congela óvulos, sabe? Porque você vai manter os seus óvulos saudáveis, a probabilidade de você fazer menos coleta é maior, porque eu tive que fazer muitas para coletar óvulos, né? Porque eu já estava com pouca produção de óvulos, e a minha sorte é que eu sou muito saudável também, isso ajuda muito, né? A alimentação me ajudou muito, 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 mas depois eu vou falar sobre isso também. E aí, quem faz a sua reserva antes já garante, já evita muito sofrimento, muito, muito, muito. Eu falo assim que assim, é um caminho mais fácil, mas eu não pensava, não queria. Foi uma coisa que a gente decidiu mais tarde, né? Na verdade, o Zezé abriu meus olhos, a gente começou a pensar nisso juntos, e foi quando a gente decidiu ter filhos. E aí mudou tudo, e aí foi todo esse processo todo. Mas já falo uma coisa: nunca abre mão dos seus sonhos por ninguém, por nenhuma situação, pelo que os outros falam, pelo que as pessoas falam, porque eu fiz isso. Eu abri mão do meu sonho de ser mãe, porque eu queria viver o meu amor, meu relacionamento com uma pessoa e provar para as pessoas que eu tava com ele porque eu amava, porque eu queria, sabe? E aí você escuta outras pessoas, outros julgamentos, e você acaba bloqueando isso. Então, não façam isso. Foi uma coisa que eu fiz e graças a Deus, Deus me abençoou com um filho, mas foi um sofrimento muito grande por eu ter bloqueado esse meu sonho, essa minha vontade de ter filhos, por ouvir as pessoas e querer ficar provando para as pessoas, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver. Só se eu não puder mesmo, se eu tiver algum problema, alguma situação. É claro que vai ter alguns shows que eu vou evitar, mas por segurança mesmo.
às vezes de difícil acesso, né? Quando essas viagens assim que a gente vai fazendo, que é mais tranquilo, não tem problema nenhum, gente, porque assim, gravidez não é doença, graças a Deus eu tenho saúde, eu cuidei muito, sempre cuidei da minha saúde justamente, né? Para isso mesmo, de treinar, comer saudável, isso tudo acaba ajudando e é uma coisa que eu continuo fazendo meus treinos. É claro que é totalmente diferente, né? A gente agora faz um treino mais leve para manter. A alimentação também é muito importante. Então, assim, se eu tiver saúde, se tiver tudo bem comigo, eu vou continuar indo até onde eu conseguir. Gente, eu não tenho nome de menino. Não tenho, nunca tive. Eu falei que se for menino, o Zezé vai decidir o nome. Desde pequena, eu falava que eu ia ser mãe de menina. Na verdade, eu falava que eu ia ser mãe de 2 meninas. E aí eu sempre falava Clara e Alice. Aí, soltou o balãozinho. Aí, a Alice, o Zezé falou que não gosta muito. Aí eu desisti de Alice. Aí eu falei, então tá. Então se eu tiver uma menina, vai ser Clara. Eu amo esse nome, Clara. Acho um nome, eu gosto de nome limpo, fácil, sabe? Eu não gosto de nome composto, tipo Maria Clara ou Clara alguma coisa. Então, se for menina, vai ser Clara. E se for menino, ele vai escolher, porque eu não tenho noção. Gente, então, eu fiz a implantação em abril. E aí, quando você faz a implantação, aí você tem que ficar de repouso 10 dias. E 10 dias você faz o primeiro beta, né? Gente, esses 10 dias é uma tortura, porque você tem que ficar quieto, você não pode fazer nada, você fica naquela expectativa. Eu já tinha passado por isso 6 vezes, né? De implantar e aí chegar lá fazer o beta que deu positivo ou que deu negativo. Nossa, é uma sensação assim muito ruim. Então foi uma tortura. E aí no dia que eu fiz o beta, foi no dia que eu fiz um ensaio fotográfico. Eu vou até colocar aqui a fotinha. No dia que eu recebi, eu estava no estúdio fazendo fotos. E aí, antes de fazer as fotos, eu fiz o exame de sangue e fui fazer as fotos. Só que eu cheguei pro meu médico e falei bem assim: doutor, se você por um acaso vê esse exame antes de mim, e se não der positivo, não me fala, porque eu vou estar fazendo fotos, eu não quero ficar com cara de choro, eu não quero saber. E aí, à noite, quando eu chegar em casa, você me fala e eu vou ver. E aí, eu fui fazer as fotos, desencanei. Aí eu tô lá me maquiando, meu médico começa a me ligar desesperado, eu não queria atender ele. Aí a secretária me mandou uma mensagem, eu só vi assim o desenho da mulher gravidinha no WhatsApp. Falei, meu Deus, não é possível. Aí eu peguei e retornei pro meu médico. Aí o meu médico me deu notícia falando, você tá muito grávida, já tinha dado mais de 1000 e nunca tinha dado isso. Nunca. E aí eu tive que me segurar. Porque eu não podia falar com ninguém. Todo mundo tava ali no estúdio para tirar foto. Aí eu falei com o meu médico, voltei a me maquiar, fui fazer fotos, como se nada tivesse acontecido. Eu tive que segurar a informação até eu chegar em casa e poder contar pro Zezé. Porque, na verdade, eu cheguei em casa, a primeira coisa que ele perguntou foi isso. E aí? Não dava nem para fazer surpresa para ele, gente. Que eu já cheguei em casa, ele já veio perguntando, e aí eu já falei. Deu positivo, deu mais de 1000, que nunca tinha dado isso. Mas mesmo assim, eu ainda estava insegura, né? Eu só relaxei mesmo depois de 3 meses, depois que eu fiz o exame morfológico. Até eu chegar nos 3 meses, eu ainda estava com a sensação que podia acontecer alguma coisa. Amor, eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor, raiva, mágoa de ninguém. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, evoluída espiritualmente em relação a isso. Graças a Deus, assim, eu enxergo
tudo que acontece na minha vida, ou todo mal que tentam fazer pra mim, todas coisas ruins que me desejam, todas coisas ruins que tentam, se alguém tenta me prejudicar e tudo mais, eu tento olhar tudo com outros olhos, assim. Foi bom pro meu crescimento, foi bom pra minha vida, eu tô muito bem. Eu acabei de ter uma notícia maravilhosa, né? Então você começa a olhar assim, é porque você precisava passar por certas situações, você precisava viver certas situações, tudo tem um porquê. Eu acredito que na nossa vida nada é por acaso, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um, Deus ouve conversas que a gente não ouve, então às vezes a gente não entende algumas situações que a gente passa, mas depois a gente começa a compreender o porquê. E eu hoje compreendi, né? E hoje eu só tenho que agradecer por tudo que eu passei. Foi um amadurecimento, eu me aproximei mais de Deus. Eu sempre fui muito apegada, eu sempre fui muito religiosa. E eu me sentia um pouco meio afastada. Isso tudo fez eu me aproximar mais de Deus, mais da minha fé. E eu acho que é isso que eu precisava fazer para eu ter a resposta de tudo na minha vida. E hoje eu tenho a resposta de tudo que eu passei. Então essa coisa ruim de dentro do meu coração não existe. Pelo contrário, né? Eu sou muito agradecida por tudo. Porque hoje eu sou uma outra pessoa, a minha vida é outra pessoa. Eu falo a minha, incluindo a do Zezé. A gente tá bem e é isso que importa. E desejo que todo mundo seja feliz, que esteja bem e seguindo, né, a vida. Eu não gravei a reação do Zezé porque como ele já sabia de todo o processo, no dia que eu fiz o exame de sangue, ele sabia que eu tinha feito o exame de sangue. E aí quando eu cheguei em casa, eu acabei contando pra ele. Não dava pra eu esconder dele e fazer uma surpresa. Sim, ficou mais entre eu e o Zezé. Por quê? Porque eu tive 6 tentativas de FIVs. E sempre elas chegava a 2 meses e eu perdia. Já aconteceu dessas 6, 3 que eu fiz, que foi e não foi pra frente. Então, e das outras vezes a gente chegou a contar para algumas pessoas. E o sentimento, gente, de você falar que tá grávida, depois você perde, e aí você tem que falar pra pessoa que você não tá mais grávida, é a pior coisa que tem. Então, dessa vez a gente decidiu ficar quieto e só contar quando tivesse, assim, tudo bem, sem perigo nenhum. E aí, quando realmente eu tive certeza que tava tudo bem, aí eu contei pra minha mãe e minha sogra. Foram as únicas pessoas que a gente conseguiu dividir. Essa pergunta é legal. Gente, assim que eu descobri que eu tava grávida, e eu fiquei desesperada porque meus branquinhos estavam gritando, e eu fui atrás de alguma tinta sem química que eu pudesse usar. E aí eu achei, da Keula, acho que é Keula que fala. Ela é uma tinta vegana que não tem química nenhuma. Eu peguei a composição, levei para um químico olhar, avaliar, para um especialista mesmo, para ter certeza que eu podia usar, e realmente pode usar, porque não tem nada de química. Então, foi a única que eu consegui usar. Já usei 2 vezes para atingir meu cabelo, e se eu soubesse que existia essa tinta, eu não sabia. Eu já tinha usado há muito tempo, porque ela é maravilhosa, o cabelo fica maravilhoso, e não me dá alergia no meu couro. Bom, meu médico sabe o sexo do bebê, porque quando a gente faz a FIV, já sabe, né, o sexo. Tanto que ele perguntou pra mim se eu queria escolher. Eu tinha 3 óvulos, 3 embriões ainda. E aí eu tinha que decidir. Ou eu colocava 2 e ficava 1, ou eu colocava 1 e ficava 2. Então eu decidi colocar 1 e ficou 2. Ainda tenho 2 lá. Se eu quiser tentar mais 2 vezes, eu tenho. E aí ele perguntou se eu queria escolher o sexo. Eu falei, não, eu quero que você escolha por classificação
de que tem umas classificações de saúde, né? Uns númerozinhos assim, que tem mais saúde, que é o que mais importa, é a saúde. E assim foi feito. Então eu não sei o sexo, a gente vai fazer o chá revelação. Se Deus quiser, mês que vem eu já faço o chá revelação. Ai, gente, eu só fiz com a minha mãe e minha sogra, porque não dava para fazer com todo mundo. É impossível nessa correria a gente conseguir encontrar todo mundo e fazer a reação de todo mundo. Então a gente deu prioridade só para as avós, para minha mãe e a minha sogra. E eu vou dividir com vocês. Foi bonitinho demais. Gente, eu vou dar uma pausa. Tem perguntas demais. Amanhã eu prometo que eu volto aqui para responder mais perguntas. Aos poucos eu vou dividindo tudo com vocês. Muita gente perguntando de treino, o que eu tô fazendo. Eu vou dividir também essas coisas com vocês. A minha preparação para engravidar, o que eu fiz, o que mudou, a minha alimentação. Quem me segue aqui já sabe, né? Que a minha alimentação, eu fazia todo o protocolo do Eduque, que é um protocolo mais voltado para a saúde, sabe? O jejum intermitente, que me ajudou muito também, principalmente quando eu fazia o tratamento, quando eu precisava tomar os hormônios. Então foi isso uma das causas que eu não fiquei muito inchada, que eu não engordei muito, que a maioria engorda. Mas eu prometo que eu vou falando tudo com vocês, e eu tenho certeza que muitas coisas que eu falar aqui vai ajudar muita gente. E eu vou dividir tudo real com vocês. Tem muita coisa para falar, então senta esses 3 meses que eu tive que ficar calada. Senta que eu vou falar bastante coisa. Tem muita coisa que eu quero falar e dividir e poder, né, levar mais conteúdos, né? Eu sempre gosto de levar conteúdos para vocês, né, relevantes, né, que vai ajudar, que vai agregar. Então agora, nesse momento, não vai ser diferente, né? O que eu parei de usar, o que eu tive que parar, sabe? Tem muitas coisas que eu fazia, o uso que eu parei, né? Quando eu decidi voltar a fazer quando eu decidi voltar a fazer a FIV, enfim, tudo.